Olá, meu nome é Diogo Santana, graduado em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Minha área de atuação é em Filosofia da Religião, né? Me especializo na obra de um filósofo e também teólogo dinamarquês, que atualmente está sendo muito estudado, ou começando a ser estudado, que foi o Søren Kierkegaard, né? Que foi um teólogo dinamarquês. E hoje nós estamos dando prosseguimento, né, às nossas reflexões sobre as 5 solas protestantes. E hoje, especificamente, nós vamos concluir com a última sola, que, por ser a última, não é a menos importante, pelo contrário, né, que é justamente o Sola Christus. E como já disse anteriormente, nenhuma das solas são distintas uma da outra. Elas formam um todo orgânico que corresponde a um único princípio. E nós vamos comentar esse único princípio hoje com o Sola Christus. Por que Sola Christus? Porque lembram, no nosso vídeo passado, nós comentamos sobre o Soli Deo Gloria, e o que implica o Soli Deo Gloria? Dar toda a glória a Deus. Que por conta disto, o Soli Deo Gloria significa não conferir a glória que é dada a Deus a nenhuma criatura humana. Nenhuma criatura humana merece ou é capaz de receber a glória que é dada a Deus. É por isto que o Soli Deo Gloria implica, além de humildade, como nós comentamos na live passada, uma premissa contra a idolatria. Não é? O que é a idolatria? A idolatria nada mais é do que tornar, confundir você confundir as dimensões, né? Confundir o que é sagrado, tornar sagrado o que é profano, tornar infinito o que é finito, tornar divinizar o que é humano. Tá? É você trocar as bolas, né, nesse sentido, confundir as categorias, né, entre o humano e o divino. O Lutero, a Reforma Protestante, vai enfatizar muito essa diferença radical entre Deus e o homem. Né? Deus é eterno, Deus é justo, Deus é amor. O homem, por outro lado, é limitado, finito, pecador, imperfeito, etc, etc, etc. Essas duas categorias entre o eterno e o transitório são bem destacadas no protestantismo, e elas só se integram no grande paradoxo que é Cristo. Cristo é Deus porque Cristo é Deus no tempo. Tá? E o que significa dar glória a Cristo? Né? Somente a Cristo. Dar glória a Cristo. Somente a Cristo. Somente a Cristo significa entender que tudo, a fé, a Escritura, a graça de Deus e a glória de Deus só se realizam por intermédio de Jesus Cristo. Ora, e a grande ênfase se dá num texto de 2 Timóteo 2,5, que também é muito conhecido, né? Porque é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
essa afirmação paulina, ela é estritamente articulada para fazermos entender que tudo depende de Cristo. A nossa relação com Deus, ela não só deve ser cristocêntrica, não é? Nós enfatizamos muito isso nas nossas igrejas, que devemos ter uma relação com Deus cristocêntrica, mas dentro do âmbito reformado, a relação com Deus ela só se dá de maneira cristocêntrica. O que não é, o que está fora disso é outra coisa. O que está fora disso é outra maneira de religiosidade ou de compreensão sobre o sagrado. Mas a nossa relação com Deus, a relação com Deus no cristianismo, particularmente dentro da concepção protestante, se estabelece a partir, ou se estabelece de maneira cristocêntrica. E somente por meio de Cristo é que o homem se realiza diante de Deus. É onde ele tem o perdão dos seus pecados, é onde ele tem a garantia da sua salvação, é onde ele tem a legitimidade de boas obras que não dependem dele, mas são frutos do seu amor para com Deus, que é dado pelo próprio Deus, dentro de um âmbito monergista, claro. Então, o que eu pretendo, a nossa ideia com essa exposição é simplesmente oferecer alguns insights no âmbito da reforma, alguns insights no âmbito filosófico, até teológico, do âmbito da reforma. Há muito mais do que isso. Por quê? Porque todos esses solas, todos esses princípios vão entrar no debate protestante e também vão gerar divergências, alterações, modificações, ampliações, adequações. É por isso que nós não podemos identificar os 5 solas compreendidos de uma maneira luterana para os 5 solas compreendidos de uma forma calvinista, né? Os princípios são os mesmos, como eu salientei aqui, como eu identifiquei aqui. Mas existem muitos outros elementos que geram divergências nesse princípio. Por exemplo, o Calvino vai reabilitar, digamos assim, a moral no âmbito protestante, diferente do Lutero, né, que vai ser estritamente radical nessa questão de que o homem, para o homem, ou não há nada que o homem possa fazer, nada, absolutamente, para garantir a sua salvação. Porque tudo aquilo que ele faz é pecado. Ou tudo aquilo que ele faz não está em condição, em nenhuma hipótese, de alcançar o favor de Deus, a não ser que o próprio Deus vá em direção a ele, em seu favor. E essa ação de Deus ao favor do homem se chama fé. Quando nós cremos, nós temos confiança no favor de Deus por nós. Nós temos confiança naquilo que Cristo fez por nós, sem nenhum mérito nosso. Sem nenhuma ação nossa em direção a Deus que justificasse a ação de Deus para tanto. Por isso que a fé protestante, a fé a partir desses elementos, dos 5 solas, ela implica em sua essência um eterno e profundo agradecimento.
e o que nós chamamos dentro do cristianismo de louvor, né? A alma agradecida é uma alma eternamente em louvor. Certa vez, e aí nós nos identificamos, né? Nós identificamos a alma agradecida a Deus com aquilo que os anjos fazem permanentemente no céu. Louvam eternamente a Deus. Quando nós somos agradecidos a Deus, nós somos eternamente, nós entramos em estado permanente de louvor ou de oração, né? O apóstolo Paulo recomenda: orai sem cessar. Nós só podemos orar sem cessar quando somos eternamente agradecidos a Deus, permanentemente agradecidos a Deus por aquilo que Ele já faz por nós. Ora, o que Deus faz por nós? Deus vem ao nosso encontro e nos oferece a salvação. Tudo o mais é favor sobre favor. Tudo mais. E o que isto implica dentro do âmbito luterano? Tá? Eu não posso aqui responder por todos os protestantes. Tá? Não posso aqui responder por todos os protestantes ao tratar dessas 5 solas. Na verdade, eu estou tratando as 5 solas dentro do âmbito luterano e calvinista. Tá? Mas o que significa essa confiança radical no amor de Deus? Ela significa que devemos aprender a não depender dos nossos méritos, nem dos méritos dos outros, para elogiá-los ou para condená-los. Da mesma maneira que eu não posso depender dos meus méritos para me condenar ou nem para me legitimar diante de Deus. Não há nada em mim que possa agradar a Deus, mas Deus vem ao meu encontro. E a única coisa, digamos assim, que eu preciso fazer diante de Deus é aceitar aquilo que Ele já faz por mim. É confiar naquilo que Ele já faz por mim. E isto é que muda tudo em nosso interior. É isso que muda e que produz bons frutos dentro da concepção luterana. É isto que faz com que o medo do inferno se dissipe. E eu passe a me preocupar não com a vida futura, porque a vida futura está nas mãos do próprio Deus, não nas minhas mãos. A minha vida futura está nas mãos de Deus, não nas minhas mãos. Então, o que cabe a mim? Cabe a mim me preocupar com o agora. Cabe a mim me preocupar com esta vida, tendo fé em Deus, tendo fé em Cristo. Mas me preocupar em agir por Deus nesta vida, neste momento, nesta circunstância. Agir agora. É nesse sentido que algumas críticas ao cristianismo perdem um certo valor. Ou até, de certa forma, são justificáveis por aquilo que nós estamos comentando aqui. Não é? Alguns vão dizer que determinadas formas de cristianismo são formas de niilismo, porque nós estamos tão preocupados com a vida depois da morte que nos esquecemos desta vida e entramos num martírio permanente nesta vida. Não é? Como se esta vida perdesse todo o seu significado em prol de uma outra vida. E nos esquecemos de que essa vida é uma só. E se ela é uma só, todos os instantes, todos os momentos em que nós estamos vivendo na vida,
são únicos e que por isso devem ser vividos na sua maior singeleza. Isso é fé. Porque tudo está nos cuidados de Deus, na confiança de que tudo está nos cuidados de Deus. E que por isso me cabe a mim experimentar a vida, viver a vida. Não viver a vida, como a gente poderia dizer, de uma forma leviana, mas apreciar a vida tal como ela se dá a mim, em Cristo, a partir da fé. É ter descanso em Deus. E quando eu tenho descanso em Deus, eu passo a me preocupar melhor com o meu próximo, eu posso me dedicar melhor às outras, à minha família e às coisas que estão ao meu redor e que precisam do meu cuidado. Quando nós compreendemos de que tudo é de Cristo, todas as nossas ações, nós entendemos que todas as nossas ações são para Cristo. E que por isso não há motivo para me preocupar com o porvir. O porvir está nas mãos do próprio Cristo. E crendo nele, tendo confiança naquilo que ele fez por mim, eu tenho paz com Deus. É essa paz com Deus que Lutero sentiu quando ele entendeu que o justo vive da fé, que o justo vive pela fé. E todo o medo do inferno, toda a sua agonia diante do porvir, não é? Toda essa ideia de que por mais que ele se esforçasse, ele nunca se sentia, ou ele nunca sentia que estava agradando a Deus. Tudo isso se dissipou quando ele entendeu de que só bastava a fé para ele ter a justificação diante de Deus. E isso o levou a produzir todo o resto. Toda a sua biografia de vida foi impulsionada quando ele entendeu ou aprendeu a ter descanso em Deus, mas trabalhar muito pelos outros. Que Deus abençoe vocês, que esses vídeos possam ter sido importantes ou contribuído de alguma maneira na vida de vocês. Que Deus os abençoe.